Olá, pessoa única, segundou, tudo bem com você? Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você mesmo tenha dito que o amor, ele vem com o quê? Com a convivência, não é? No entanto, é possível que o amor seja cultivado em nosso coração através de algumas atitudes, né? E como cultivar o amor no coração das crianças que muitas vezes não conviveu com o papai, que por algum motivo se ausentou ou que faleceu, com o avô, com a avó, né? Com um tio, uma tia que às vezes está distante ou que, né, tem alguma dificuldade e não se expressa para a criança. E o que é correto? É a gente cultivar o ódio no coração dessa criança, principalmente pela família, principalmente por aqueles com os quais ela tem um laço sanguíneo. Isso tira o pertencimento da criança, né? Isso tira dela o direito de pertencer. E isso tem muitas diversas consequências. Eu não vou me estender muito, mas são grandes as consequências, inclusive a agitação da alma, né? E isso traz danos emocionais, isso traz danos físicos, né? Isso traz danos até espirituais. E é o seguinte, e como fazer essa criança se sentir pertencente a alguém? E você, papai e mamãe que é cristão, que é cristã, como você tem perpetuado Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas e o Espírito Santo de Deus no coração aí dos seus filhos? Como você tem permitido que o Criador, que Jesus, esteja vivo aí no coraçãozinho dos seus filhos? Como você quer que Jesus faça parte da vida, das escolhas, das decisões dos seus filhos, se vocês não têm tomado atitudes para que isso ocorra? Jesus, ele está para todos, o Criador, ele está para todos. Porém, quanto mais nós sabemos quem é ele, o quanto nós pertencemos a ele, mais nos sentimos pertencentes a nós mesmos, mais temos saúde física, mental, espiritual. Sabia disso? O pertencer à nossa família é super importante, que dirá saber que pertencemos ao Criador de todas as coisas. Você, papai e mamãe, como você tem colocado Jesus para os seus filhos? Observe que nós adultos que crescemos ouvindo falar de Jesus, que crescemos indo à igreja, aos cultos, às escolas dominicais, à catequese, né? E muitas vezes em nossa vida, talvez até hoje, quando nós temos dinheiro, a gente acredita que o dinheiro resolve tudo. Quando a gente tem saúde, a gente acredita que a gente pode tudo. Quando a gente acha, né, que está com o emocional estruturado, a gente acha que pode tudo, que pode tomar todas as decisões. E quando tudo isso falta? E quando falta o dinheiro, quando falta a saúde mental, quando começa a vir ansiedade, depressão, quando começam a vir as doenças, né? Quando vem os problemas financeiros, para quem a gente recorre? Para onde a gente recorre? Nós cristãos recorremos a quem? A Deus. As orações, as petições, né? Nós, seres humanos falhos, né? Sempre falhos e pecadores. A gente tem essa tendência humana de só buscar o Senhor na última das alternativas, sendo que teria que ser a primeira. Mas ainda assim, acolha isso, aceite isso, só preste atenção, né? Para que você e para que eu também, que a gente não busque a Deus, as orações, né? A fé no último caso, né? Que seja constante em nós, buscar, né, Jesus, a sabedoria, o entendimento dele na primeira circunstância. Mas e aí, você que é pai e que é mãe? Se o seu filho, se a sua filha não tem ouvido falar do Senhor, se ele
não sabe, se não foi cultivado nele, se ele não vai à igreja, se não é falado de Jesus dentro da sua casa, se ele não conhece as histórias de Jesus, quem foi Jesus, como vai ser cultivado Jesus no coração? Durante as circunstâncias da vida do seu filho, quando talvez você não mais estiver aqui, né? Ou mesmo quando você estiver aqui e não puder fazer tudo por ele, seu filho vai recorrer a quem? Sempre à saúde, ao dinheiro, ao trabalho, às outras pessoas. E quando tudo isso faltar, quando tiver só ele mesmo, ela mesma, consigo mesma, e o problema, aonde ele vai se agarrar, aonde ela vai segurar? Então cultive ao Senhor. Eu espero que você não seja daqueles pais que muitas vezes, como os nossos pais, na falta de entendimento deles, colocou o Criador como um condenador, como um monstro, praticamente como um monstro, né? Aquele que a gente só tem que ter medo. E é assim que as forças malignas conseguem tudo no mundo. Sabia disso? Que é através do medo? O medo nos faz render, nos faz aceitar muita coisa. Você sabia disso? O medo nos faz refém. O medo não nos leva a agir por amor, nos faz agir com ansiedade, sem pensar e sem amor. Jesus, ele é amor, Jesus é perdão. E se for para julgar, que deixe ele julgar, que a justiça seja feita por ele, né? Então, quando é alimentado nas crianças que se você fizer o errado, Deus vai te condenar. Ah, se você fizer isso, Deus vai te condenar. Tudo é Deus te condenar. E o amor? Quando é que você tem falado do amor de Jesus para os seus filhos? Você tem incutido o que na mente dos seus filhos? Um Deus que é só condenação? Um Deus que é só juiz, advogado de acusação? É esse Deus que você tem colocado na mente dos seus filhos para que eles cresçam regidos pelo medo? É perigoso. O medo, ele é perigoso e o medo adoece. O medo coloca o nosso cérebro em estado de alerta. É o que traz muita ansiedade e que também leva à depressão. E o medo nos leva a atitudes inconsequentes. O que vai nos levar a melhores atitudes é sempre decidir pelo amor de Jesus. Então eu vim aqui deixar para você, papai e mamãe, 7 formas de manter Jesus Cristo vivo, presente no coração aí dos seus filhos. E o primeiro é: seja exemplo. Os seus filhos verão Jesus através de você e principalmente da figura paterna, porque Deus, Jesus, o Criador, o Todo-Poderoso, na nossa mente, ele é uma figura masculina. E os seus filhos vão olhar Jesus como é o papai. Você pode ser até cristão, mas se você é um pai que só condena, que só bate, que só xinga, que é mau exemplo dentro de casa, infelizmente, é essa a imagem que o seu filho terá de Jesus. Você sabia disso? Independente de figura, masculina ou feminina, pai e mãe são os primeiros exemplos de quem é Jesus para os filhos. Segunda dica: faça de Jesus uma parte atraente da sua família, da sua casa. Pinte quadros com Jesus, quadros com todo respeito, claro. O Senhor merece respeito, merece reverência, mas pinte quadros harmoniosos, divertidos, alegres, com a imagem de Jesus Cristo.
Utilize histórias bíblicas. Não deixe Jesus só naquela Bíblia sua que fica aberta, que está com a página até amarelada. Ou sua Bíblia que está fechada, que está fedendo mofo dentro de casa, né? Então, essa é uma forma de manter Jesus presente na vida dos seus filhos. Dessa forma, você também pode fazer com um vovô que faleceu, uma tia, um tio. Deixa ali fotos no porta-retrato, né? Um quadro. Mantenha essa pessoa ali viva na casa, né? Mas Jesus é o foco aqui. Pinte quadros, coloque desenhos, instrua seus filhos, né, a desenhar como eles enxergam Jesus. Faça uma moldura, olha que lindo isso! Faça uma moldura desse desenho e coloque na parede. Olha que lembrança maravilhosa que seus filhos terão da infância. Dica número 3. Incentive seus filhos a terem conversas espontâneas com Jesus, não é? Jesus é o quê? É um espírito. Jesus é amor. Jesus a gente sente, a gente não vê, a gente sente. Então sempre vai ser o sentir, né? Isso inclusive ajuda a trabalhar o lúdico, né? A imaginação, né? Então que a criança tenha uma imaginação saudável de quem é Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Então incentive da sua forma, use a sua criatividade para que seus filhos tenham conversas espontâneas com Jesus. Oi, Jesus, tudo bem, Jesus? Bom dia! Oi, Jesus, que o nosso dia seja maravilhoso. Oi, Jesus, sente aqui do meu lado, vem lanchar comigo. Oi, Jesus, estou indo passear na rua, vamos comigo? Jesus, eu estou indo brincar, quer brincar comigo? Jesus, agora eu vou para a escola, vamos comigo? Senta lá do meu lado. Me instrua na atividade? É isso, que Jesus seja um amigo dos seus filhos. Dica número 4. Apresente Jesus para os seus filhos através de histórias e gravuras. Olha que interessante. A Bíblia Sagrada, ela é complexa, né? E não entra muito ao entendimento das crianças, né? Algumas passagens bíblicas. Mas tem milhares de editoras que fizeram livrinhos, livretos maravilhosos contando histórias bíblicas com muitas gravuras. Aqui eu tenho várias histórias bíblicas, olha, que eu ofereço. Tanto para os meus sobrinhos, quando vêm aqui, algumas vezes já contei histórias para eles. Tem de todos os tipos de histórias aqui, com várias gravuras, porque a criança ama cores, né? Então a gravura auxilia muito, nós todos, até os adultos, a compreender melhor as histórias, a ter mais prazer para ver, para ler, né? Para que o aprendizado ele seja mais fixado no nosso cognitivo, através do prazer das cores, né? As letras coloridas, divertidas, de tamanho maior. Então, olha quantas possibilidades de mostrar Jesus, Deus, as histórias bíblicas, né? Tudo real, o livro mais vendido no mundo, né? Então, faça isso. Apresente Jesus através de gravuras, através de cores, através de muita alegria e seriedade, claro. Com seriedade e muito amor. Agora vamos para a dica número 5, que é bem parecida com a 3. Mostre aos seus filhos como ter amizade com Jesus. Porque Jesus é o grande, melhor amigo, né? Ele tem um amor puro, incondicional. Ele está conosco a todo tempo. Ainda que a criança esteja fazendo algo de errado, é bom que ela saiba que Jesus está ali do lado dela. No errado, no bom, nos momentos felizes, tristes, Jesus está com ela. Então incentive a criança, mostre a ela que é possível ter essa amizade pura e genuína com Jesus. Jesus o acolhe, incentive essa criança a ter diálogo com Jesus, né? A convidá-lo para estar com ela, né? No seu dia a dia, nas suas brincadeiras, né? Nas suas dores, na hora do seu choro, na hora da sua birra, Jesus está ali. Então,
Fale para ela que Jesus é um amigo fiel. Cultive na criança, no coração dos seus filhos, que o Senhor é o grande e melhor amigo. Dica número 6. Cultive alegria em Jesus, né? Vou bater aqui nessa tecla. Coloque para os seus filhos Jesus como uma figura alegre, feliz, pacificadora, justa, amável, humilde, né? E alegre. Deus, Jesus, não é aquele que tá ali com o cajado na mão, aquele velhinho ranzinza, né? Que a gente aprendeu muito na nossa infância, através do lúdico, através do que falaram e ficou incutido na mente de muita gente, de muitos cristãos, que só tem medo, né? Não é bom esse medo, eu já falei o porquê. Então, cultive a alegria na figura de Jesus Cristo e respeito. Hoje eu vejo alguns louvores, eu ouço, né, alguns louvores, vejo alguns cantores falarem de Jesus como você. Eu não consigo me referir a Jesus como você, a Deus como você. Eu acho que a gente tem que respeitar essa autoridade, ter reverência ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas, a uma figura maior, a um ser maior. Eu acho que nós devemos respeito. Eu ainda tenho o costume de tratar as pessoas mais velhas como o senhor, a senhora, os meus tios, minhas tias, né? De pedir a bênção, né? Então, eu acho que seja bom você manter esses costumes aí com seus filhos hierárquicos, para eles entenderem sobre hierarquia, sobre ordem, sobre quem está acima, sobre o respeito que eles têm que ter, né? E essa reverência ao Senhor. Então, que os seus filhos tenham a Jesus como uma figura de respeito para eles. E a minha dica número 7, porque nós todos temos o nosso lado musical e tem crianças que são bem levadas para o mundo artístico, para o mundo musical, né? E nós, inclusive, aprendemos com música. Nós, seres humanos, temos a facilidade de aprender, né? Melhor, né? Quando decoramos as letras das músicas. Então, apresente para os seus filhos músicas saudáveis, que falam de Jesus, que falam do amor do Senhor, hinos, né, agradáveis, com boas melodias, né, com melodias mais tranquilas, com melodias também divertidas, né? Então, essa é uma forma também de manter Jesus presente no coração dos seus filhos, é apresentar-lhe para eles louvor, ainda que esteja ainda grávida a mamãe, é possível colocar esse louvor para a criança ouvir, né? Ela capta tudo, ela sente tudo. Isso é real, a neurociência já fala sobre isso, né? Então, mantenha Jesus vivo na mente dos seus filhos através das músicas, das cantigas, das cantatas. Meu Deus, eu tenho músicas que eu aprendi com 4, 5 anos que estão aqui até hoje e que me servem muito. Tudo isso, tudo que eu aprendi me serve e me serviu muito nos piores momentos da minha vida. Porque nos piores momentos não é dinheiro, não é companhia, não é remédio, não. Tem um momento que é só a fé mesmo, a pura fé. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessas 7 dicas, vou deixá-las escritas aí. Deixe seu comentário, deixa sua curtida para ajudar, né, no engajamento. Envia para outros pais que você ama e quer bem, né? E é isso, pessoa única, que em todas essas circunstâncias e correrias e excessos de informação que estão aí para nos distrair, para nos alienar, para nos fazer mal. E infelizmente a gente tem caído na cilada, a gente tem caído de deixar a Deus para 10º, 20º plano do nosso dia, da nossa vida, da nossa gratidão, das nossas petições também, da nossa fé. A gente tem colocado a fé em muita coisa e deixado a nossa fé em Deus muito superficial. Então, né,
Bora vigiar isso aí. Eu digo não só para você, eu falo para mim também. Falando aqui para você, tentando passar algum conhecimento, eu internalizo mais e mais e mais, né? Então é isso. Uma ótima semana de muitas bênçãos, muita paz, de muita vida em abundância. A ti e aos seus.